Olá pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula com o resultado das nossas operações Day Trade. Dia 15/2/2013, acesse www.traderprofissional.com.br para você receber um vídeo inédito de 15 minutos todos os dias com um resumo dos segredos de nossas técnicas. Você se cadastra por este link ou pelas redes sociais, Facebook, Twitter ou pelo YouTube. Bom, então hoje pessoal, na Vale, a Vale ela abriu hoje, tá abaixo da média exponencial 8,9, que é o melhor indicador de tendência que temos. E abaixo da média 8,9 a tendência de baixo, o preço tende a fazer grandes movimentos de queda. Foi o que aconteceu, né? O preço fez grandes movimentos de queda, tá certo? E fez um movimento de queda aqui, certo? Agora, como o risco aqui nos 5 minutos é muito maior, então a gente opera no minuto, de acordo com a metodologia Trend Follower Expert, que é a metodologia que nós operamos a Vale. Então veja que o preço ele abriu abaixo da média 377 no minuto, que é a média que determina a tendência do mercado. E um ponto de entrada operacional é quando o preço voltar para a média 8,9 ou na própria 377. Aqui o preço estava longe da 8,9, certo? E o preço ele tendeu a fazer grandes movimentos de queda, mas fez poucos movimentos de queda. E aqui na 377 fez um movimento de queda, certo? E fez antes um sinal de venda, né? A gente teve esse quase enforcado aqui. O problema é que a sombra superior desse candle não é igual, não é característico do candlestick enforcado, o padrão de candlestick enforcado, mas é bem parecido. E a gente teve no rompimento da mínima dele, entrada operacional, 1 centavo acima da máxima dele, foi o start de compra, operando vendido, certo? Então, a primeira operação, nosso capital total é 2.400 ações mais ou menos, em relação a esse preço, de 100 mil reais. E nós alavancamos até 3.400 ações, na primeira operação, na segunda 4.400. Foi usado manejo de risco veloz, ou seja, em 2 segundos foi calculada essa quantidade e mesmo estando alavancado, nosso risco permanece fixo, ou seja, 0,3% por operação. Só que tudo é calculado em segundos pela técnica de manejo de risco veloz e executado na boleta em segundos também. Sem isso, não tem como operar, certo? E eu saí aqui nesse fundo, nesse topo confirmado do pivô, de um pivô que fez aqui. E eu saí aqui, não ganhei nada, ganhei 0,1% de lucro. Não ganhamos nada na realidade, ok? No entanto, foi uma operação quase vencedora. E depois a gente teve aí um outro sinal de venda. Tava 3 centavos em relação à média 377. Quando está 3 centavos em relação à média 377, pode entrar na operação normalmente. E imediatamente deu stop, não deu para zerar o risco, porque a regra de break-even não foi aplicável nessa situação. Então foram 2 operações, o nosso limite de operações são 2 por dia. Se eu tivesse continuado, eu teria tomado stop aqui, certo? Teria tomado outro stop aqui, que deu um sinal de compra aqui. E depois deu o sinal de venda. Depois fez uma queda. E mesmo assim, pela queda, eu não teria conseguido recuperar. Eu fiz 2 operações, conforme é a frequência operacional que eu sigo para day trade, tá certo? O importante, pessoal, é que a gente está perdendo muito pouco dinheiro. E vai ter períodos no mercado que a gente vai perder pouco, não tem como. Então perdi 0,3% hoje de prejuízo eu tive. Uma mixaria. Mas e quando eu acertar e ganhar 2, 3%? Então se eu acerto 2, 3% uma operação usando uma alavancagem inteligente e vou errando, perdendo um pouquinho, e eu tenho, sei lá, de 3 a 4 acertos de boas operações que rende de 2 a 4%, no final do mês que rende de 1,5% a 2,5%, no final do mês eu vou conseguir superar os prejuízos que serão em maiores quantidades, mas serão prejuízos pequenos, e ainda vou conseguir ter lucros de 3 a 5%, tá? Mas tem que respeitar essa frequência de 2 operações por dia, ok? Bom, no Forex, começamos aqui nessa linha vermelha, 10 horas da manhã. Aqui o preço, nós temos o indicador Reversion Profits, que é diferente, é uma metodologia diferente, específica para Forex, mas também funciona na Bolsa de Valores, mas funciona melhor em índices, e nós usamos o Reversion Profits para operar mini índice. Eu já vou falar sobre a operação do mini índice que nós fizemos hoje.
Então, preço abaixo da price trend line. Tende a fazer movimento de queda, fez movimento de queda, mas não deu sinal de venda. Para dizer a verdade, deu um sinal de venda aqui, só que um pouco depois já foi o sinal de venda e não deu para entrar na operação, certo? Então eu não consegui entrar nessa operação aqui. Poderia ter entrado e não teria ganho também, porque a profit line não deu a divergência. Eu teria ganho muito pouco. Teria ganho muito pouco, certo? Agora, então, como eu não fiz essa operação, eu fiquei aguardando até que o preço tendeu a subir, porque ficou acima da price trend line, certo? Então nós tivemos uma tendência para ele realmente assumir uma pressão de compra, mas depois voltou a tendência de baixa e ficou abaixo da price trend line. Deu um sinal de venda aqui, nós tomamos stop, tá? Veja que a alavancagem inteligente aqui foi até 30 mini lotes, nosso capital de 10 mil dólares alavancado para 30 mini lotes, certo? Consequentemente, nós conseguimos manter o risco de 0,3%, ou seja, 30 dólares, 0,3% de 10 mil dólares, 30 dólares apenas perdemos, mesmo estando alavancado a 30 mini lotes. Usamos o manejo de risco veloz para calcular isso em 2 segundos e executar pela técnica da contingência das boletas. E na segunda operação foi 33 mini lotes, que foi uma operação vencedora, só que foi uma tendência curta, né? Nossa entrada operacional acima da price trend line indicava entrada operacional. Um pip acima da máxima desse candle a gente entrou, um pip abaixo da mínima desse candle, colocamos o stop loss, fizemos o manejo de risco, entramos pela alavancagem inteligente. 33 mini lotes, foi calculado pelo manejo de risco veloz em segundos e foi fazendo topos e fundos ascendentes. Aqui a profit line deveria indicar divergência, esse que está exatamente aonde? Na wall line superior, que é aquela linha branca, certo? E na realidade foi aqui nesse ponto que fez uma divergência entre profit line e o preço. Existem vários tipos de divergências que nós ensinamos no curso Reversion Profits, certo? E para as pessoas aprenderem todas essas divergências, precisa fazer o curso. São vários tipos de divergências, vários tipos de técnicas de análise de divergências, tá ok? E a gente saiu por aqui nesse arame de topo, tá? Que a gente teve aqui um arame de topo padrão de candle. Quando fechou o arame de topo, a gente caiu fora, que confirmou a divergência na profit line preço na wall line superior, que é a zona de reversão de movimento. E o preço, né, tende a cair ou consolidar. E foi o que aconteceu, a gente teve uma pequena consolidação. Então a gente ganhou na primeira operação 0,75%, na segunda operação 0,75% e na segunda 0,3% negativo. Então nós ficamos com 0,45% de lucro hoje, tá? Bom, pessoal, a gente fez uma operação só no mini índice, então mercado no mini índice ou no índice futuro também, tanto analisando os dois, né? Só que a operação eu fiz no mini índice, abriu abaixo da price trend line pela metodologia Reversion Profits, tá? E longe da price trend line a gente não pôde entrar. E esse sinal de venda, inclusive, foi antes das 10 horas. Eu não entro nunca antes das 10 horas porque os sinais podem ser falsos, tá? E aqui deu um sinal que inclusive está 100 pontos de diferença da price trend line, e isso é aceitável, só que o congestion profit calculado nessa zona determinou que aqui era uma zona de altíssima probabilidade de dar sinais errados. E foi o que aconteceu, deu um sinal errado e nós escapamos do prejuízo utilizando a metodologia congestion profits. E aqui novamente a gente fez uma entrada operacional. Nós temos aqui um padrão de candle que indica praticamente bloqueio avançado aqui, tá? É praticamente um bloqueio avançado, padrão de candlestick. Quem estudou candlestick no meu curso sabe, ou quem já estudou candlestick sabe que é bem parecido com o padrão desse padrão de candle. Então, nessa quase estrela cadente, que é quase um doji também, para dizer a verdade, porque temos um pouco de corpo aqui também, que forma quase uma estrela cadente, mas também é muito pequeno o corpo, então lembra um doji. De qualquer forma, é um candle de indecisão. Então, entrada um ponto abaixo da mínima, na realidade é de 5 em 5 pontos, né? Mas um ponto abaixo da mínima, em relação a mínima desse candle, entramos
um ponto acima da máxima, a gente colocou o nosso start de compra, operação vendida, tá? E fez esse movimento de baixa. Utilizando a regra do break-even, a gente zerou o risco da operação. E depois a gente foi estopado no 0 a 0 praticamente, tá? Então vou mostrar as ordens para vocês aqui. Bom, tá aqui as ordens, a comprovação das ordens, a gente saiu no 0 a 0 hoje, tá? Então veja que a gente vendeu 2 contratos, inclusive essa operação foi fantástica, fantasticamente poderosa para dar alta lucratividade se desse uma tendência boa de queda. Por quê? Estamos 2 contratos alavancados, porque foi possível aplicar a técnica de alavancagem inteligente, que é raro usar no mini índice, porque é diferente da bolsa e dos ativos na bolsa. Na Vale, vocês me veem fazendo uma alavancagem inteligente direto. Já no mini índice já é raro. Mas essa raridade aqui é maravilhosa, porque quando a gente pega uma operação lucrativa, a gente ganha muito dinheiro usando a alavancagem inteligente, mesmo sendo apenas 1x de alavancagem, que é o máximo que eu consigo usar no mini índice. Inclusive depende do capital que eu estiver operando, porque conforme meu capital vai aumentando, também vai aumentando a corretagem. Porque você paga a corretagem por contrato no mini índice. Então é R$1 a corretagem por contrato, mas se você estiver operando com 20 contratos, você vai pagar mais caro do que se estiver operando com 300 mil a 500 mil reais em ativos, que vai ser R$10 fixo. Então, no mini índice é fixo por contrato, mas quanto mais contratos você opera, mais caro fica a corretagem, mesmo sendo R$1 só, vai aumentar a corretagem. Então, isso também vai afetar o manejo de risco e a gente tem que considerar isso também, certo? Então, o 58,55, recompra 58,470, certo? A gente perdeu cerca de, como é um contrato só, como é um capital de R$12.500 que eu estou colocando em jogo e fazendo manejo de risco, então foi uma perda de R$6, R$10 no máximo, aí considerando a corretagem, porque é pouco capital durante 6 meses que eu estou em teste, para depois entrar com todo o capital que eu posso no índice futuro ainda, tá? Mas eu preciso testar a metodologia antes de lançar o DVD. E o que aconteceu, pessoal? Depois de ter dado esse sinal, a nossa tecnologia Congestion Profits detectou que existe alta probabilidade de acontecer consolidação. Veja que, maliciosamente, o mercado fez esse sinal de venda. Ok? E o Congestion Profits, que é essa zona indicada pelo Congestion Profits, que é uma metodologia, através de certos padrões do preço, nós detectamos essa alta probabilidade de fazer sinais falsos. Então eu poderia ter entrado mais nessa operação. Por quê? Exatamente porque é uma operação que deu um sinal de venda pelo Trade System. Mas o Congestion Profits, que indicou essa zona de reversão de movimento, indicou que não daria certo. E não deu certo, estopou aqui, certo? Daí depois que rompeu a zona de reversão de movimento, deu um sinal de compra ali. Só que a gente não entrou porque já era depois de meio-dia e eu só entro nas operações até meio-dia. Você pode entrar até 1h30 da tarde, que eu já fiz teste, mas eu gosto de entrar em operação até meio-dia no máximo. Até mesmo por questão de tempo, porque eu também tenho que cuidar da empresa e tenho que cuidar de outras coisas. E mesmo assim dá para ganhar, porque foi testado. Aqui deu um sinal de compra, mas também a Profit Line falhou, não indicou divergência. E a gente não teria ganhado nada se eu tivesse entrado na operação. Então eu fiquei praticamente no 0 a 0 hoje, pequeno prejuízo. Então, pessoal, o importante é ter prejuízos ridículos, prejuízos pequenos. Tá ok? Essa é a videoaula de hoje, agradeço a atenção de vocês. Caso vocês queiram operar mini índice, vocês podem comprar o curso Reversion Profits, que é a mesma metodologia. Só que daí você vai ter que entender os conceitos básicos do mercado futuro que nós não ensinamos. Vai ser ensinado daqui a 6 meses em um curso específico de mercado futuro que eu vou fazer. Mas antes eu tenho que testar e comprovar na prática que vai estar dando lucro para depois lançar para vocês terem sucesso também. Porque quem compra nosso curso está comprando metodologias comprovadas, certo? E eu preciso comprovar essa do mini índice também. Só que quem quer operar o Reversion Profits com mini índice, só comprar o curso Reversion Profits e aplicar para operar no mini índice, só que você tem que entender os conceitos básicos do mercado futuro. E você pode procurar no YouTube, no Google, e você vai achar muitas informações sobre isso. Obrigado, pessoal, pela audiência. Obrigado pelos e-mails agradecendo. Até mais.